Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 30 de abril de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Falar um assunto aqui de horror, de terror, de filme de terror, de vampiro, sei lá o quê, ou ainda da Idade da Pedra, primitivos, né? Sobre o canibalismo no exército russo que está acontecendo. E parece que já não é mais segredo, e a gente não sabe o que está sendo feito para acabar com isso. Mas eu acredito que não é uma prática do exército isso, né? Acredito que não é uma prática também nem do ditador. Acredito. Espero que não seja, mas é importante relatar para você ver a que nível chegou o exército russo nessa guerra que diz que avança, mas não avança, não consolida nada, não toma nada e está recuando, tal como no sul da Ucrânia e agora no leste da Ucrânia também. É um relato perturbador, né, dessa guerra, algo que ultrapassa os limites da sanidade e ultrapassa os limites da sanidade e entra no terreno dos filmes de terror. Então a gente tem que, se vocês não gostam, não se sentem bem com isso, já digo, não assistam. É matéria que pode não fazer bem para alguém. Então nós vamos revelar provas estarrecedoras de que soldados russos abandonados à própria sorte, isso eles são abandonados mesmo, à própria sorte, sem comida, ou deixam com comida, depois não conseguem, não mandam a logística, recorrem ao canibalismo para sobreviver. Esta é a situação. E tem investigações, que eu vou citar aqui, por exemplo, do diário, né, o The Sunday Times, britânico e da inteligência ucraniana, e tem outros jornais também, mas o Sunday Times está fazendo uma investigação sobre isso e já publicou bastante algumas matérias sobre isso. Ele está expondo áudios e fotos de de oficiais russos confessando que seus homens estão comendo uns aos outros, comendo literalmente, né? Este é o retrato do colapso moral absoluto de uma invasão que já não tinha sentido, era uma invasão criminosa e os crimes estão aumentando, né? Que perdeu qualquer rastro de humanidade. É isso que está acontecendo no teatro de operações com o exército de Vladimir Putin. Aqui vocês vão ver sempre a verdade, tanto que eu já citei até, vocês podem pesquisar no Sunday Times, que é um jornal britânico, dá uma catada lá que vocês vão achar publicações sobre isso que comprova, né? Eu peço para você que gosta de ver a verdade, inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações sobre os diversos assuntos que acontecem no teatro de operações dessa guerra insana, criminosa. Peço a todos, deixem o like, compartilhem esse vídeo para que mais gente se inscreva, mais gente tenha a oportunidade de ficar em contato com a verdade dos fatos. Eu conto com vocês. Deem uma mão para o canal aí, se inscrevam e peçam para as pessoas e se inscrever também. E peço que façam seus comentários, né? O mundo aqui vai ver, na realidade, o nível de degradação das tropas do ditador da Rússia. A que nível ele chegou. O que você vai ver agora não é ficção, mas a realidade, uma realidade macabra, que está consumindo as forças russas em solo ucraniano. São zumbis. Na realidade, eles se comportam como zumbis e são zumbis. São relatos chocantes, evidências brutais. Revelam que o exército russo cruzou, Velgas, que o exército russo cruzou a última fronteira da desumanidade. O canibalismo praticado entre seus próprios membros, entre eles o prestigiado jornal britânico The Sunday Times, baseando-se em documentos, inclusive da inteligência ucraniana e observações de relatos de prisioneiros, expôs mensagens de áudio e fotografias enviadas, inclusive por oficiais russos, esses que mantiveram o anonimato, não puderam ser citados os nomes. Esses registros apontam que, devido à fome extrema e ao abandono absoluto pelo alto comando, soldados do ditador Putin estão devorando seus próprios companheiros de farda. Até o momento foram identificados 5 incidentes comprovados
documentados, onde os chamados heróis da Operação Especial de Vladimir Putin tornaram-se predadores de seus pares. Um dos casos mais aterrorizantes ocorreu no 2025, isso aqui em novembro. Não vem de já e deve ter vindo já há muito tempo. Talvez até pessoas sádicas, sem haver necessidade de fazer isso, acho que nunca é uma necessidade, estavam fazendo isso. Nas proximidades de Mirnohrad, na região de Donetsk, esse de novembro de 2025, que é o primeiro caso documentado, sob o controle do exército número 51, o exército russo. Até eles relatam aqui, um soldado de infantaria, conhecido pelo codinome Coxo, ou pseudônimo, codinome, pseudônimo é a mesma coisa. Ele servia no regimento número 95, ele, pessoalmente, assassinou 2 companheiros e começou a retalhar a perna de um deles para comer. O oficial da unidade relatou o ocorrido ao seu superior, enviando imagens da perna decepada como prova da barbárie que encontrou naquele porão. Oficial russo. O software de análise forense confirmou que as imagens são reais e um cirurgião militar independente atestou que os cortes foram feitos deliberadamente por objetos cortantes. Durante a tentativa de detenção, o soldado canibal foi morto a tiros pelo próprio oficial, que descreveu seus homens como esqueletos vivos, devido às rações de fome. O soldado não quis se entregar, reagiu à ordem de prisão do oficial, trocaram tiros e o soldado morreu. Mas este, segundo as informações do próprio oficial, não é um caso isolado. É uma epidemia de horror que se espalha pelas linhas russas de uma maneira geral, conforme a guerra se prolonga sem suprimentos. A Rússia está com muita dificuldade de suprimentos, entre eles a alimentação. Soldados passam em trincheiras na linha de frente, os soldados russos, muitos dias sem receber nenhum tipo de víveres para poderem comer. Em abril do ano passado, um soldado com o indicativo MOST, M-O-S-T, já denunciava ao seu comandante que um de seus colegas estava se alimentando de carne humana. Já em outubro de 2025, o comandante do regimento de fuzileiros russos, fuzileiros navais, de número 1437, foi obrigado a exigir formalmente que um subordinado parasse de comer pessoas. A situação atingiu tal nível de loucura que a Brigada 55 emitiu uma ordem oficial proibindo explicitamente o canibalismo ao lado do uso de álcool e drogas. Os soldados na frente de combate, os russos estão se drogando. Então aí vem até por que eles aceitam muitas vezes avançarem na linha de frente. Eles vão drogados. Agora a informação é, as drogas para o cara ir na linha de moedor de carne, normalmente são fornecidas pela própria Rússia. Especialistas como Bradley Martin, da Rand Corporation, afirmam que esses relatos são críveis, totalmente críveis, pois o comando russo não prioriza a vida de seus soldados. A inteligência ucraniana também interceptou uma conversa macabra na frente de Kupiansk, lá no norte. Kupiansk é mais a nordeste ali, né? Mas é dentro da província de Kharkiv, envolvendo a brigada russa, a divisão de fuzileiros motorizados da Rússia de número 68. Nela, um comandante revela que um soldado dado como desaparecido, de continuado Foma, foi, na verdade, morto e comido por um colega chamado Brelok. O oficial descreve com frieza que o assassino se alimentou do cadáver do seu camarada durante 2 semanas inteiras, antes também de ser encontrado morto. Ele também foi morto. O Serviço de Inteligência da Ucrânia afirma que o canibalismo é o sinal definitivo do colapso moral e psicológico de uma força que perdeu o respeito pela vida. O exército russo está não só desmoronando taticamente, mas moralmente. Não tem alma. Perdeu a alma, faz muito tempo.
Soldados russos capturados chegam às mãos dos ucranianos em estado de subnutrição severa, relatando que a comida simplesmente não chega às trincheiras. Essa degradação transforma o teatro de operação em um cenário de filme de terror para adultos, onde o inimigo não é apenas o fogo ucraniano, mas a própria fome. O canibalismo no exército russo é o capítulo mais sombrio dessa invasão, expondo ao mundo o crime contra a humanidade que ocorre no interior das unidades russas de Vladimir Putin. Enquanto os propagandistas de Moscou falam em glória, Putin fala em glória, o Kremlin fala em glória, o que se vê no teatro de operações, nas respectivas linhas de frente, são homens reduzidos ao estado mais primitivo e cruel de sobrevivência. A Ucrânia observa, documenta, troca informações, assim como o The Sunday Times, cada um desses horrores, preparando as provas para que esses crimes não fiquem impunes diante da história e da justiça. Para concluirmos, o canibalismo entre as tropas russas não é apenas uma consequência da fome, no meu ver, mas a prova final do apodrecimento de um sistema militar que trata humanos como descarte, assim como trata o exército russo de Vladimir Putin. Ao permitir que seus homens cheguem a este nível de desespero e selvageria, o Kremlin assina sua própria sentença de infâmia perante o mundo. A Ucrânia resiste não apenas contra um exército invasor, mas contra uma força que sucumbiu à barbárie total, reafirmando que a história da Ucrânia é a vitória da civilização sobre o horror. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Não esqueçam, aqui vocês viram a verdade. Conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.